Quarta questão diz assim: dentre as substâncias gasosas, oxigênio, o ozônio, o nitrogênio, o dióxido de carbono e o ácido clorídrico, HCl, qual deve se dissolver melhor em água? Então, justifique. Então, aqui, pessoal, a gente vai lembrar daquela premissa: semelhante dissolve semelhante. Vocês já sabem que a água ela é uma molécula com geometria angular e ela também tem uma polaridade, no caso, ela é polar, né? Então, qual dessas substâncias aqui, elas vão se dissolver na água, né? Qual que vai se dissolver melhor na água? Então, vai ser aquela que apresentar uma polaridade maior, ou seja, que vai ser polar. Dentre elas, quem é a molécula que se apresenta com esta polaridade? Então, vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Só um instante. Pronto. A gente tem aqui a questão 4. Pois bem, ó. Então, a gente tem o oxigênio. O oxigênio, ó, vocês percebam que ele tem uma geometria linear, né? E ele também, ó, é composto pelos elementos iguais. Então, a gente não vai ter diferença de eletronegatividade. Então, nós podemos dizer que essa molécula, ela é apolar, ok? Então, a gente pode dizer que ela é uma molécula apolar. Aqui, o ozônio, a gente também tem uma geometria aqui angular, só que vocês percebem também que a gente não tem essa diferença de eletronegatividade, né? Então, ele apresenta um pouquinho de polaridade, tá certo? Mas, no geral, a gente vai considerar ele também como uma molécula apolar. Nitrogênio, qual a polaridade dessa molécula? Vocês já sabem, ó, geometria linear, elementos iguais, vai ser apolar, ok? E aqui a gente tem o CO2. Olha só, gente, CO2 aqui eu tenho duas ligações, ok? Entre carbono e oxigênio, quem é mais eletronegativo? É o oxigênio. Então, ó, vetorzinho para cá. Entre esse carbono e o oxigênio, quem é que é mais eletronegativo? Oxigênio. Então, ó, se eu tenho esses dois vetores indo em direções contrárias, então, eu posso dizer que eles se anulam. Se eles se anulam, eu tenho um momento de polo igual a zero. Então, eu posso dizer que a molécula também é apolar. E, por fim, a gente tem um HCl, ó. Tem uma molécula linear, mas com elementos químicos diferentes. Então, isso quer dizer que ele vai ter uma diferença de eletronegatividade. Se ele tem diferença de eletronegatividade, apresenta polos, né? Então, eu posso dizer que essa molécula, ela é polar. Então, dentre as 5 moléculas, quem melhor se dissolveria na água? Quem melhor se dissolveria na água era o HCl. Por quê? Por conta de ele ser uma molécula polar. E aí você pode justificar, né, a resposta simplesmente mostrando esta evidência da geometria e da polaridade da molécula, tá bem? Vamos aproveitar que a gente está falando de semelhante, dissolve semelhante, e vamos resolver também a questão 5. Questão 5, só voltar aqui para vocês poderem relembrar, diz assim: dentre essas substâncias, né, qual delas se dissolve melhor na gasolina? Então, ao contrário da água, a gente sabe que a gasolina, ela é uma molécula formada por hidrocarbonetos. E todo hidrocarboneto, ele é o quê? Apolar. Então, qual dessas substâncias se dissolveria melhor na gasolina? Então, a que se dissolveria melhor seria uma molécula apolar. Então, a gente vai ver também aqui essas moléculas. Então, a gente tem aqui, ó. Pois bem, a gente tem aqui o HBr, a amônia, a água, o SO2 e o CCl4, tá bem?
Nesse caso, gente, eu tenho uma molécula linear com elementos diferentes. Qual seria a polaridade dela? Ela seria polar ou ela seria apolar? Então, quem respondeu polar, respondeu certo, tá bem? Ela é polar. A amônia, a gente já viu em outras questões que ela é uma molécula piramidal e que ela é polar, ok? A água já é uma namoradinha nossa, então ela é também polar, tá bem? O SO2, ele tem essa geometria angular, então ele também vai apresentar uma polaridade, ele é uma molécula polar. Já o CCl4, olha o que acontece com ele. Ele é uma molécula tetraédrica, ok? E se nós formos averiguar aqui os vetores dele, vai ser o seguinte, ó. Nessa ligação entre o carbono e o cloro, quem é mais eletronegativo? É o cloro. Então, o vetorzinho aqui, ó, vai pro cloro, ok? Minha caneta tá falhando. E esse aqui, ó, vai ser também da mesma forma, aqui, da mesma forma. Lembra, ó, sempre em uma ligação você vai determinar para onde é que o vetor vai. Então, entre o carbono e o cloro, quem é mais eletronegativo? Cloro. Então, o vetor vai para lá. Nesse caso, gente, ó, eu tenho aqui, ó, esse vetor e esse, né? Eles estão aqui em direções contrárias, então eles se anulam. Esse aqui também, ó, que a gente tem aqui no mesmo, aqui na mesma posição, né? Então, também, ó, sentidos contrários. Então, essa molécula, eu posso afirmar que ela é uma molécula apolar. Então, aqui a gente encontra a resposta da nossa pergunta. Qual das substâncias se dissolveria melhor na gasolina? Como a gasolina é apolar, então a substância que melhor se dissolveria na gasolina seria o tetracloreto de carbono, certo? Que ele também é apolar. Foi, Brasil!